dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Quero chamar tua atenção, dançar com teus anjos e me embriagar. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vem, Deus, neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Vem, Deus, neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Eu vou dançar até queimar, eu vou orar até queimar, vou te adorar até não sobrar nada de mim. Vem, Deus, vem, Deus, neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Vem, Deus, neste lugar, teus filhos clamam por ti. Vem, Deus, neste lugar. Boa tarde. Vi, é nesse ou nesse? Nesse aqui. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu não sei nos outros estados, nas outras cidades, mas aqui tava caindo um pé d'água gigante. E tá tudo bem aí? Todo mundo ok? Tá todo mundo enxuto? Tá todo mundo perfeito? Ótima tarde, feliz demais novamente de estar com vocês. Feliz ainda mais, né, de estar com o Vitinho aqui, porque semana passada eu tava perdida e hoje eu tô achada. Tô muito feliz que ele tá novamente aqui com a gente. Obrigada, Vi, por você estar aqui de novo. E mais feliz ainda, como eu não tenho filhos, eu tô com uma filha aqui, postiça, mas uma pessoa muito querida, porque várias vezes eu cruzei com ela por aqui, eu a vejo também fazendo orações aqui muito bem feitas, muito lindas, e eu também conversei com ela essa semana, e aí eu falei, puxa vida, né, Duda, vem bater um papo com a gente, né, vem acrescentar, porque você é nova, você está estudando, eu quero saber de você, conversar contigo, além de saber dos dons dela, né, além dela também professar a mesma profissão que a minha, dos dons dela, né? Que a gente já conversou isso muito tempo atrás, sobre os dons, não só os dons profissionais, mas aquilo que brota da gente, né? Que a gente já veio com isso, que a gente já ganha de Deus isso. Então, a Duda, que ninguém conhece, essa é a Duda. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem depois desse pé d'água. Obrigada, Duda, viu, por você ter aceito tão delicadamente. Aí eu estou muito feliz e a gente vai conversar sobretudo sobre o equilíbrio, né? E eu posso dizer que com essas duas pessoas aqui eu posso ainda mais dizer que a gente pode se equilibrar com diferentes posturas, mas a gente tem que manter uma igualdade, né? Então assim, a gente pode ter formas diferentes, mas tem que ter medidas também diferenciadas, mas como se fosse uma balança, vai colocando um pouquinho em cada lado, nem que seja uma balança tripla se houvesse possibilidade, mas um pouco em cada canto, né? Então eu falo demais, aí os dois falam um pouco menos, mas vai colocando no canto deles um pouco mais de possibilidade, para que cada um tenha seu momento e que esse equilíbrio se estabeleça, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou falar um pouco mais, porque a Duda é leiga consagrada, né? Isso. E o Vitinho já é há muito tempo um grande amigo da fraternidade, né? Que já é parte da fraternidade. E eu já há algum tempo também amiga da fraternidade.
mas caminhando ainda para ser mais tempo. E a gente vai conversar sobre isso, e eu vou falar sobre uma experiência que eu tive com Jesus, que eu acho que foi o meu maior encontro com Ele. Foi uma experiência muito simples, mas assim, muito efetiva, que até então eu não tinha tido, mas hoje, ou ontem, esses dias eu tenho tido. Então vamos lá, a gente vai fazer uma oração, a Duda vai fazer depois a dela, como ela sempre faz, e eu vou usar o tipo de oração que eu percebi ontem, pra mim, que tinha a ver com a gente nesse momento, ou pelo menos com a minha experiência, tá? Deixa eu ir lá procurar a minha oração. Jesus, eu queria falar especificamente com você. Eu demorei muito tempo para te encontrar. Já te procurei em orações, em missa. Eu te procurei falando com padres. Não me consagrei ainda. Quero tentar um dia fazer uma consagração. Mas eu procurei você em tudo quanto é lugar. E aí as pessoas me davam links que eu agradeço aí hoje. Eu procurei, mas eu nunca senti tanta proximidade com Jesus, porque eu sempre me identifiquei muito com os santos, com os anjos. Mas eu falava com Jesus com muita autoridade, como se ele estivesse muito acima de mim. E hoje eu falo com ele como aquela pessoa que veio pra cá, como a gente, como alguém humilde, alguém que veio estar junto com a gente, no meio de nós, e se igualou a gente que é tão pequeno e tão fraco, mas ele soube saber da nossa pequenez e esteve aqui no meio para simplesmente servir a gente. Ele serviu, e aí é muito grandioso saber que ele era o Filho de Deus, e mesmo que ele fosse simplesmente um homem, se a história dele durou tantos séculos, com certeza ele não foi um homem qualquer. Então, se para as outras religiões a história dele é só uma história, que fique muito claro que um homem qualquer jamais duraria tantos séculos. Jesus, eu quero te agradecer pelas infinitas graças que você tem concedido na minha vida e na vida de tantos. Sobretudo a de passar por ela, a de me chamar agora e de me transformar a cada dia como um vaso nas mãos de um oleiro. E eu, Pai, eu quero ser, acima de tudo, um aprendiz, um praticante e, então, um profeta de verdade. E do amor mesmo quando algo não vai bem e me falta um verdadeiro compromisso para com a fraternidade, para com os meus irmãos. E que a partir de hoje, aquilo que eu aprendi, eu possa, de verdade, começar a colocar em prática, e que a cada momento que eu titubear, que eu lembre de todos esses momentos que eu consegui entrar em contato com você, e que eles nunca mais se percam do meu coração. E eu sei que eles não vão se perder, porque levou muitos anos para eu conseguir fazer isso, e agora eu consegui. Eu não diria que sozinha, porque isso foi a mão de Deus, porque demorou muito tempo. E precisou ser na quaresma, que eu sei que é uma fase dura, é uma fase que lembra pra gente a melhor parte, é a parte mais forte da nossa religião, mas também que mostra todo o sofrimento de Jesus, porque ele viveu por 33 anos fazendo bem. Desde quando ele era menino, ele fazia grandes milagres e não percebia ainda, porque os pais dele não podiam falar ainda no início. Mas ele fazia alguns pequenos milagres e ele não sabia o que ele estava fazendo. Mas que esses milagres, toda essa caminhada dele, consiga infundir em cada um dos seus filhos, mesmo aqueles que um dia, quando estiveram com ele aqui, e que hoje a gente não sabe onde estão, mas que com o perdão do Pai dele, que é ele também, consigam a paz.
E a gente também. Olha por nós, Jesus. E nos perdoa por todos os erros, por toda a dor que a gente te imputou e que mesmo hoje em dia, tendo feito tudo aquilo, se o Senhor viesse hoje, com certeza, a gente teria melhorado muito pouco, mas a gente está aprendendo. E com a vossa força e a da vossa mãe, que viu todo o seu sofrimento, a gente vai melhorar. Obrigada. Obrigada por a gente ter nascido, por a gente ter, como o Senhor falou com os seus apóstolos, eu escolhi vocês, não naquela beira, quando vocês estavam pescando, mas no ventre da mãe de vocês. E a gente também foi escolhido pelo Senhor, cada um de nós, com os nossos erros. O Senhor sabia que a gente ia fazer essas besteiras todas, que a gente ia fazer todos os nossos acertos também, e acreditou na gente. Então põe fé em mim, porque mesmo caindo, eu vou levantar em nome do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Nesse momento, então, a gente pudesse continuar essa oração, pedir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, pedir para que ele possa vir permanecer conosco, que ele possa tomar conta dos nossos corações, da nossa família, das nossas dificuldades, das nossas amizades, do nosso trabalho, dos nossos estudos. Que Deus nessa tarde possa vir habitar sobre cada ponto do nosso coração, cada pedaço do nosso corpo, possa vir sobre a nossa mente, que você possa ir pedindo, Espírito Santo, em todos os lugares possíveis, onde você possa ir visitar, onde você passe sempre. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua presença e hoje, com sinceridade, o nosso coração clama por Ti. Clama para que você possa vir tomar conta de nós, para que você possa direcionar o Teu coração a nós, porque hoje nós direcionamos o nosso coração a Você, Senhor. E pedimos, fica conosco, Jesus, porque nós chamamos. E com essa canção a gente possa se entregar cada vez mais para o nosso Senhor. Senhor, já posso ouvir a Tua voz e os Teus passos a se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a Tua voz, dizendo vem, mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também sentir
me fazem recordar os passos no jardim. E ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Agradecemos, Jesus, pela tua presença. Agradecemos por você ser tão bom conosco. Por você nos dar uma tarde onde nós iremos partilhar sobre você. Onde você habita em nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te agradecemos, te louvamos. Todas as pessoas que estão assistindo aqui hoje e que ainda vão assistir. Obrigada, Jesus. Fica conosco. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se se a a ti ti me me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Jesus, que nós possamos nessa tarde, cada um de nós, louvar ao Senhor, louvar a sua mãe e louvar a Santa Maria Madalena, que foi merecedora de ver o Senhor na sua ressurreição. Ela que por tantos séculos foi esquecida, que hoje, como Pedro fez, que nós possamos reconhecer todo o valor que ela teve, todo o carinho, e que em cada um que possa estar nos ouvindo, todos que possam, como a Duda havia dito, nos ouvir mais à frente, que eles possam saber do valor, do carinho e do amor que ela expressou ao Senhor, e que nós possamos louvá-la. Amém. Deixa eu ver se tem gente aí pra mais falar. Deixa eu ver. A Mara, a gente estava falando dela. Mara, oi Mara, tudo bom? A Mara, a Débora. Tá vendo, Débora? Outra semana eu falei, cadê o seu filho? Já tá aqui. Pedrinho, boa tarde. Marinha, boa tarde também. Pedrinho, boa tarde, família Fraternidade. Doutora Sandra, Duda, Vitinho, que o bom Deus os abençoe muito. Saudades, doutora Sandra, amém. Saudades também, essa semana eu não consegui fazer as orações da manhã. E aí também perdi a oração da manhã com o Guilherme. E aí eu mandei hoje um áudio pra ele. Falei, ai Guilherme, eu tava com saudade de você e o dia que você fez eu não vi. Mandei pra ele, eu acabei vendo hoje de manhã. Abençoada tarde, Débora. E a Débora falou que ama essa música, eu também. Foi sugestão da Duda, porque a gente estava cantando já em alguns outros programas, aí ela sugeriu. E aí eu falei, puxa, vamos cantar assim porque é muito legal, né? E a Júlia da Ativa mandou, boa tarde Sandra, Vitinho e Duda. Boa tarde. Tarde. Quer dizer, todo mundo mandou, né? O Pedrinho também, a Mara. E eu queria agradecer, né? Os dois estarem aqui e a gente começar a falar sobre o equilíbrio, Duda. E depois eu falo sobre o filme, sobre a série, né? Porque depois, se não der também hoje, a gente tem a convidada aqui, depois eu falo depois. Que daí vai começar aquela choradeira de novo. Porque eu adorei. Então, se eu começar a falar aqui, aí vai ser só aquilo. Então, eu já me conheço, né? Eu já se conheço, que nem eu brinco. E aí eu tava pensando no seguinte, de propor pro pessoal. Falta acho que umas 3 semanas e meia pra Páscoa, né? Não faltam 4. Isso, 3 semanas e meia. E aí eu falei, eu vou propor pro pessoal que me ouve, vamos nos colocar um propósito. Porque mudar a atitude é um negócio difícil, né? Então, é difícil pra caramba. Então, já que não é atitude, o mundo não muda. Mas a gente tem alguns programas atrás, a gente tava falando sobre autoconfiança. Aliás, foi no anterior. E aí eu tava pensando, né? Mudar a atitude da gente é difícil, mas a gente pode pensar em fazer alguma coisa do tipo passo a passo. Então vamos colocar um propósito. O Padre Ayrton estava falando na missa de domingo sobre mudar alguma coisa. E aí eu pensei, né? Quando a gente está andando de bicicleta, a gente só precisa... A bike é um instrumento para você fazer o exercício, né?
só precisa do seu impulso, porque ela está lá, ela é o instrumento e você só precisa ter a sua vontade. Então, se a gente se propuser, que tal a gente fazer isso? Uma proposição, um desafio, como se fosse uma anarquia conosco próprios, né? Para que a gente, aquela coisa que a gente tem dúvida, se é que é um estresse, se é uma ansiedade. Ontem eu conversei com uma amiguinha minha e ela me falou, olha Sandra, eu estou muito ansiosa. E aí eu estava pensando, que tal se a gente se propusesse a fazer algo para baixar isso? Como? Né? Fica difícil, porque a ansiedade é algo que fica assolando a pessoa. Né? É uma coisa que não é fácil. Né? Então, se a gente se propusesse, de repente, algumas vezes por dia, de repente, parar um pouquinho, como as meninas falaram, foi outra atividade divina, né? Isso. Tipo, parar e ficar menos 2 horas no Instagram, por exemplo, menos 2 horas no WhatsApp. Isso é uma ideia. De repente, sentar numa praça, num jardim, para contemplar um pouquinho. Eu sei que é difícil, gente. Muito bom isso. Né? Sentar, convida uma amiga para sentar e conversar com essa amiga. Como a gente é bom essas coisas, né, de experiência com o paciente. Porque eu comecei a conversar com uma pseudo-paciente, ela me falou assim, Sandra, eu não posso falar com você pelo WhatsApp porque eu tenho vergonha. E aí eu falei, mas a gente vai fazer terapia online. Então assim, as pessoas não estão mais tendo essa coisa de interatividade, né? Então que tal a gente procurar uma amiga que você saiba que está podendo andar com você, que esteja também, não está tendo, né, que fez o teste, que tudo bem, vai com ela com uma máscara e senta no parque, né, bate um papo, interage com ela, que nem o Vitinho tem violão, sai com um amigo que toca violão, senta lá, se você tiver essa possibilidade. Então de repente faz alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que te faça baixar essa ansiedade. Uma coisa diferente daquilo que você faz. Se você está muito deprimido, chama alguém, conta do que está te deprimindo, mais alguém que você saiba que não vai te colocar mais para baixo. Se você não tem alguém, entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você colocar no Google, fica fácil. Essas pessoas não fazem nenhuma distinção. Eles vão te ouvir simplesmente por ouvir. A gente tem vai ter agora um projeto aqui na igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chamado Projeto Sirineu. Esse projeto é de autoestima para melhorar, para pessoas que estão desempregadas, para dar um start com relação ao trabalho, com relação a, não sei se vocês ouviram falar, né? Então é muito legal. Essa pessoa que se propôs a fazer isso, provavelmente tem alguma coisa de coach, eu não sei, tô falando, né? Porque ele é gabaritado, eu sei que ele é, né? Uma pessoa muito qualificada. Ouvi, é esse aqui, aquele lá mesmo, né? Ele é muito gabaritado. Então assim, para que as pessoas melhorem a autoestima, tem técnicas para trabalho, para conseguir trabalho, tem um número limitado, mas depois vão ter outras inscrições. Então isso é uma forma, vai ser aos sábados, parece. É só ligar aqui na secretaria. Ouvi, você lembra? 50? Pega aqui. Depois você pega, no finalzinho a gente passa. É só ligar na secretaria da paróquia, não é na fraternidade. Mas de qualquer forma, a gente pode ligar aqui na fraternidade que aparece. Depois a Vi coloca no meio do chat. Ela coloca a fraternidade, vocês ligam lá e eles vão dar o telefone da paróquia. Vocês se informam. Então assim, para estresse de trabalho, a gente tem que se propor outras ideias. Então vamos nos propor, vamos fazer uma anarquia boa nessa quaresma, né? Fazer um esforço por Jesus, fazer um esforço por nós. Porque ele anarquizou aquela época dele. Mas foi uma anarquia da paz. As pessoas achavam que o Messias naquela época vinha para mudar a política, né? Mas ele não vinha para ser outro governante. Muito pelo contrário, ele veio para fazer pela paz. Então a gente tem que fazer essa anarquia interna da gente. Não é para sair para a rua para quebrar tudo e fazer bagunça. Então assim, eu acho que é isso que eu queria propor para depois a gente começar a fazer nosso bate-papo. É uma ferramenta nossa para fazer acontecer. Porque é o que a gente pode fazer pela gente, para mudar um pouco daquilo que está fazendo mal para a gente. Né? Isso é uma espécie de proposta de uma dinâmica para combater essa preguiça mental, mas também esta dor que nos está preocupando, que nos está pressionando atualmente. Porque a gente está com tantos problemas, tantos reveses,
Por exemplo, o Pedrinho, eu sei que agora, graças a Deus, ele tá bem, tá melhorando, tá andando, mas mesmo assim ele tem que estar fazendo outras práticas, né, Pedrinho? E você agradece tanto, e eu fiquei muito feliz de saber que você tá bem na oração da manhã. Então, cada um de nós, faça uma proposição firme. Vamos combinar isso? E aí, depois, no final, na quaresma, mesmo na semana da Páscoa, a gente conversa para saber o que cada um fez de proposição. Eu faço a minha e vocês fazem a de vocês, tá bom? E depois, perto da Páscoa também, aí eu faço aquele sorteio das pessoas que no dia entrarem em contato aqui, eu ponho os nomes, eu peço pra vizinha me ajudar, a gente faz um sorteiozinho, e aí eu dou aquela Bíblia minha, que é tão linda, que é aquela rosinha, então eu não consigo enxergar direito, e aí eu vou comprar uma outra pra mim, e eu adoraria dar pra alguém que assiste meu programa, tá? E até a história, né, que eu falei agora já pra vocês, meus rascunhos aqui, que eu fiz, sobre a gente fazer uma mudança da gente. Se o mundo não muda, a gente muda, né? A teoria do impossível, a gente faz uma mudança nossa. E do equilíbrio, o que você tem visto na tua faculdade? O que você queria falar, né? Do que você tem visto até hoje, sei lá, do equilíbrio. Como é que você tem sentido na faculdade? Eu não sei, o que você gostaria de falar? Então, eu acho que antes de falar sobre o equilíbrio, é legal a gente falar o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia. Ah, legal. Né? Porque a gente tá vendo as pessoas pirando. Não sei se você viu aquele negócio lá do Big Brother, o pessoal pirando. E tipo, aquilo nada mais é do que acontece do lado de fora, né? As pessoas doentes, ansiosas, depressivas, sem sentido de vida, daquele jeito. E na faculdade, uma matéria muito legal que eu tô tendo agora é sobre terapia familiar. E assim, muito legal, né? Fantástico. E... Eu vi muito pouco da terapia familiar, eu quero fazer um curso. Nossa, fantástico. Tem um livro Manual de Terapia Familiar, é muito bom. E o equilíbrio nada mais é do que a gente realmente conseguir trazer todas as coisas do nosso dia a dia. Então, quando eu penso em Eduardo, o que eu tenho que equilibrar na minha vida? Bom, primeiramente Deus, a minha faculdade, a minha família, o meu futuro trabalho, meu namoro, as minhas amizades. Tudo isso tem que estar equilibrado. Sim. De uma maneira que dê pra ver, assim, plenamente. Só que é difícil. E hoje a gente falava sobre como... Eu te falar isso, ou contar coisa que você quer equilibrar. Vai devagar. Uma parada. Sim. E hoje minha professora falava como é difícil, ainda mais pra mulher. Sim. Que tem, enfim, ela falava sobre a maternidade, que tem a dupla jornada de trabalho, tem que trabalhar, tem que estar bonito, tem que ter que cuidar do filho. Aí isso gera uma ansiedade, aí a pessoa gera... Aí tem tortura, né? Tortura, totalmente. Aí você falava sobre o pessoal que trabalha e tem a síndrome de burnout, a pessoa começa a pirar já. É horrível, né? É muita pressão. Muita pressão. E você é novinha, imagina quando você fica mais velha que mim, você tá assim, ó, os cabelos desse tamanho, gente, dá louco. Não, e uma coisa que minha psicóloga falou outro dia pra mim, ela falou assim, você tá com pressa? E eu fiquei, tipo, me questionando assim, eu não tô com pressa. Tô com pressa pra alguma coisa? Não tô. Então pra que fazer tudo com pressa? Pra que ler com pressa, estudar com pressa, trabalhar com pressa, viver com pressa, se você tá querendo, nem está querendo chegar em algum lugar? Então é sobre isso, é tipo, viver de uma maneira mais leve. E isso que você falou sobre, eu não posso mudar, por exemplo, uma família que, por exemplo, uma pessoa que tem problema familiar, eu não posso mudar aquela família, chegar lá de pirim, pim, pim, mudar a família. Ia ser tão bom. Ia resolver o problema de todo mundo. E o meu também, às vezes, muito bem. Mas eu posso ajudar a mudar aquela pessoa que tá na família. Sim. Aquela pessoa ter uma visão diferente, né, do que ela tá vivendo. E mais, que nem Jesus fez, porque Jesus fazia pelas parábolas, ele era muito inteligente, né? Porque ele falava, ele mostrava é que não dá pra falar, né? Ele era muito inteligente. Então, assim, eu vou usar um termo muito indelicado, mas assim, o cara era muito inteligente. Porque ele era bárbaro, né? Você tem que idolatrar porque ele era muito bom. Ele falava pelas parábolas. Então, assim, além de ser divino, de ser Deus, ele era um homem, né, personificado num homem, aquele olhar sereno. Então, assim, pela parábola, ele ainda dava a mensagem subliminar, né? Ele falava, assim, tipo, pá! Tá percebendo que o negócio não é assim? Delicadamente ele dava aquela coisa assim, tipo, sabe, perceba. Quando ele disse pra... Agora você falou, eu lembrei. Quando ele falou pra Pedro assim, Pedro falou, mestre, o que eu faço? Como é que eu tenho fé? Ele vira e fala, quando você rezar, pense que Deus já deu a resposta. Você só precisa ficar quieto pra ouvir. Nossa. Que ele já vai te dar a resposta em seguida. Eu tomei um tapa tão grande, Duda, ontem à noite. Aí eu falei, eu pensei assim, eu sou a anta. Porque
todo dia eu fico assim, passa um dia, eu fico assim, meu Deus, me dá uma resposta com relação a isso. Acho que Deus fala assim, olha, manda o anjo da guarda dela falar pra ela, para, porque tem muito mais gente perguntando, o que ela acha que ela é. Porque assim, porque ele me deu uma resposta dessa pergunta que eu tô falando logo em seguida. Mas a gente quer depois de novo, que tanto quer. Já falou uma vez. Que ele apareça. Meu Deus, e assim, aí depois quando eu vi essa série, que Jesus falou isso pra Pedro, ele deu a resposta, porque Pedro perguntou isso, quando ele estava pescando, e aí Maria vem rapidinho, depois Jesus falou isso pra ele, aí a mãe, né, vem, com aquela placidez dela de Maria, olha, tem um rapaz ali do lado que tá querendo comprar peixe, e Pedro queria vender os peixes, né, aí Pedro olhou pra Jesus assim, tipo, então, quer dizer, ele pediu pra Deus naquela hora que Jesus falou pra ele, pede, e aí veio a resposta. E aí eu pensei com meus botões, eu falei, gente, naquilo que eu perguntei aquele dia, faz anos atrás, faz 2 anos isso. E aí até hoje eu tô perguntando, mas Deus já respondeu. Então o que você fica, né, reiterando a pergunta? Sim, com certeza. Você já tem a resposta, né? A gente é ansioso. A gente é. Não, e o pior de tudo é que a pessoa ansiosa, ela não se leva a nenhum lugar, né? Porque não tem como ela já chegar no futuro e acabar com tudo. Não, ela tem que viver aquilo no presente e acabou. E mais, né, Duda? É inseguro, porque assim, a gente fala tanto que acredita em Deus, mas a gente quer mais provas, né? Sabe? A gente fala, então a gente, puxa, Deus me mostra. Mas assim, não tem que mostrar nada. A gente tem que acreditar pelo simples fato, né? Da coisa ser, né? Do acontecimento acontecer e tudo. E aí, vem muito de encontro a isso, né? Que a gente está falando. Agora, você estava me dizendo, né, das coisas que a gente tem que fazer. É muita coisa. Então, a gente fala de Alzheimer hoje em dia. Eu estava pensando outro dia no estudo, né? Não sei se você chegou lá a estudar isso, mas... porque Alzheimer hoje em dia, né? Porque a pessoa está ficando velha, não sei o que, porque está durando mais tempo. Tá durando mais tempo, mas é muita informação. Na minha época era menos informação. Então, assim, é lógico, o cara fica velhinho, mas tem muito menos informação para processar o cérebro. Então, o que você joga lá de informação é muito menos. Por que tem mais bytes agora? Por que agora tem 1 tera? Porque vai guardar muito mais informação, antes é bem menos. Então, assim, é lógico que o cara vai processando mais informações e se a pessoa não está preparada, ela vai pirando. Então, assim, lógico que tem uma parte que é fisiológica, né? Que, de repente a pessoa tem uma fisiologia diferente e tal. Agora dizem que tem uma parte aqui que se estiver pressionada demais, diz que quem tem essa parte frontal mais pressionada é mais tendencioso a ter Alzheimer. Eu não acredito muito, mas em todo caso, acho que tem mais um componente psicológico, mas enfim. E aí dizem que tem também isso. Mas eu acho que tem muito fundamento dizer que você processa muito mais informação e com rapidez. Então, assim, de repente a pessoa não consegue focar, né? Então, eu acho que excesso de informações, gente, é uma coisa que é muito danosa, né? Sim. Não, e as pessoas, elas vivem esperando a sexta-feira, né? O sábado, domingo esperam. Então, você fica num ciclo vicioso de tipo, vamos esperar o fim de semana. E aí, você não fica vivendo a sua vida, né? Você fica parado, né? Você não vive, você está simplesmente existindo. Porque isso, porque aquilo. E a vida nunca vai ser fácil. Nunca, a vida nunca vai ser fácil. É uma certeza que eu tenho assim na minha vida. Nunca vai ser fácil. É uma certeza que eu tenho. Nunca vai ser fácil que eu vou morrer. Então eu preciso fazer com que a minha vida seja um pouco mais fácil. E o que me ajuda a ser um pouco mais fácil é Jesus. É a minha fé. Sim. E as outras coisas a gente vai balanceando ao longo do dia. Mas a gente precisa começar a viver e enxergar as coisas com outros olhos, com mais felicidade. Sei lá, bota uma música. Se vou trabalhar hoje o dia inteiro, vou fazer alguma coisa, vou sentar numa cadeira legal, vou, sei lá, pegar o meu cachorro, botar ele no colo, sei lá, ver as coisas com outro jeito. Senão a gente vai acabando. A gente tem uma visão às vezes meio punitiva, né? Por exemplo, assim, mas às vezes eu fico pensando comigo, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não posso me dar o melhor. Né? Então, mas tem gente na rua que está passando fome. Mas existe um mecanismo que é muito óbvio. Se você não se dá o melhor, você fica triste, você fica mal. Aí como é que você pode dar para o outro aquilo que você não tem? Então, de repente, se você faz o que você falou, você põe uma cadeira gostosa, você fica bem. Aí quando você sai na rua, você vai dar um sorriso. Agora, você já está com a paciência cheia, na rua você vai ser uma múmia. Então você não tem como expressar amor. E a primeira coisa, quem é que, nesse filme, que eu vou me basear basicamente nos 3 próximos meses nesse filme, então assim, que é falado, Jesus diz, os fariseus chegam para ele, quais são, foi José de Arimateia que emprestou o túmulo para ele, e isso está na Bíblia.
para quando ele foi levado o corpo dele, né? Porque não tinha para onde levar. Aí José perguntou antes, né, quando ele foi levado para o Monte das Oliveiras, perguntou: Jesus, quais são os preceitos que você... Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar a si e amar ao irmão, a si como ao irmão. Mas a si muito. Aí eu penso assim, poxa, como é que você vai amar a si para poder amar o irmão se você não sabe o que é se gostar? E ninguém ensina a gente a se amar, né? Não, ninguém ensina. Porque é pecado. Mas assim, você vê, muitas pessoas, elas ajudam porque elas já têm uma paz interior. Ah, com certeza. Eu percebo que tem muito mais gente, né, de acordo com a história da pessoa, mais equilibrado, né, emocionalmente. E eu fico me questionando assim, tá, mas Deus me deu um propósito de eu ser desse jeito. E eu tenho que melhorar sendo desse jeito e acabou. Né? Não tem como eu ficar punindo o meu passado, ou ficar, ai meu Deus, por que isso aconteceu, porque lá, sabe? Punir ancestrais por causa disso, porque eles fizeram o que dava pra fazer, não adianta. Se resolvesse a gente reclamar, né, do que eles fizeram, por exemplo, da autoconfiança da gente, a gente foi um construto lá de trás. Tá, beleza. Mas assim, vai adiantar? Não vai resolver. Né? Então assim, o equilíbrio, ele é algo construído. Mas tem como fazer? Tem alguma fórmula? Tem. Né? A gente dá tantas fórmulas. Então, por exemplo, agora, né, nesse curso as pessoas dão fórmulas, a gente dá algumas fórmulas. Mas a gente precisa bater papo. É por isso que eu digo, gente, quando vocês estão falando com a gente aqui, perguntem pra gente, façam perguntas. Teve uma época que o pessoal perguntava, o Eliel perguntou sobre o brainstorming, não, sobre alguma coisa do brain. E aí foi fazendo algumas perguntinhas, né? Dá uma olhada aí, Duda, o que eles estão perguntando. Isso ajuda, porque se vocês não perguntam, a gente não tem noção do que está faltando pra vocês, né? De informação. Gente, cadê o óculos? Acabei de descobrir. Caiu aqui. Duda, vê se o povo tá falando. Não, ó, a Natália chegou. Boa tarde, Natália. Ô, Natália, tudo bom? Aí o Pedrinho falou que passou por uma provação muito delicada, 1 ano de dor, perdeu cerca de 40 quilos de massa muscular. E o meu maior equilíbrio foi o retorno à igreja, ouvir as pregações e acreditar na cura. Receber o Espírito Santo, enfim. Nossa, amém. Aí a Marli mandou boa tarde. E o Eliel tá aqui com a gente. Oi, Eliel, que bom, menino, tudo bem? Saudade de você. Isso, ele tá fazendo tratamento de polineuropatia diabética. Quem? O Pedrinho. Pedrinho? Ele aprendeu a andar novamente. Estou curado e equilibrado na fé. E isso mesmo, Duda. Parabéns pelas colocações. Amém, Pedrinho. Que bom que você tá bem agora, né? Que bom, né? Que você gostou, gente. Porque a gente precisa de pessoas assim. Porque o negócio tá muito difícil, gente. A gente tem colocações de psicólogos. Isso que é uma coisa eu pedi pra ela vir. Porque assim... A gente tem uma outra pessoa que eu gostei também, porque assim, a gente tem muita... Eu notei que, por exemplo, eu dou aula há mais de 20... Não precisa falar, uns 25 anos por aí de inglês. Então, eu acho que é um nicho mais aberto para a divisão, sabe, de conhecimento e tal. Psicologia tem muito rick-hack, não é tão fácil entrar. E eu percebo que o pessoal mais novo é mais fácil de lidar. Então assim, a gente troca ideias, as pessoas são mais flexíveis. E você vê que eles têm conhecimento, que eles são fáceis de lidar, que eles têm o que falar. Então é hora da gente começar a facilitar a fala das pessoas que têm algo a dizer. Não adianta você trazer alguém que não tem nada para falar, né? E pessoas que são flexíveis e que são boas na fala. Porque o mundo precisa disso, né, gente? A gente não adianta você trazer pessoas que têm muita teoria, mas que têm pouco a dizer. Porque teoria é uma coisa e a dizer é outra. O discurso, retórica, a semântica, é linda. Mas se você não chegar até as pessoas com as palavras, não adianta. Né? Fica tudo muito bonito, mas na hora de você atingir a pessoa, para que ela te entenda, para que ela compreenda o que aquilo quer dizer, não dá. Quando o Pedrinho falou... Fala, desculpa. Não, o Eliel quer fazer uma pergunta. Fala. Pode falar, Eliel, fica à vontade. Faz a pergunta, Eliel. Você vai fazer. O que você ia falar do Pedrinho? Ele falou da neuropatia. Quem ele falou? Tratamento de polineuropatia diabética. Essa neuropatia, Pedrinho, polineuropatia, tem a ver com a diabetes ou não? Você fez assim, Vi? Você conhece? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar sobre a neuropatia que dá pra... Pela diabetes?
Porque é poli, porque é mais do que algum lugar, é isso? Eu acho que deve ter algum tipo, mas tem alguns que não, a pessoa perde a sensibilidade. Em alguns locais. É porque eu acho que é poli, porque ela deve ter mais que algum local, né, do corpo, né? Ele falou assim, quando estamos no início da nossa jornada profissional como aprendiz, trabalhando registrado na adolescência, somos novos e tudo é novo. E quando pegamos um cenário de chefes da geração X, acho que ele vai terminar de falar. Deixa eu ver. Daí, eu acho que deve ser o que é a diferença, talvez, aqui. Que estão sobrecarregados, que estão muito tempo trabalhando no mesmo ambiente. Eu acho que ele tá falando, tipo assim, como a influência dessas pessoas, né, que estão muito tempo trabalhando, acaba afetando os jovens que acabaram de começar e acabam vendo isso como de uma forma negativa. Você quer dizer o quanto essas pessoas podem influenciar os jovens e o quanto os jovens podem não se deixar contaminar, é isso? Eu acho que é isso. O que você poderia fazer para não se deixar contaminar com isso? Fala um pouquinho mais, Eliel. Se for isso, como é que funciona? Por que o burnout ocorre? E eu vou te falar mais uma coisa. Tudo tem que ser experienciado, tá? Eu trabalhei no telemarketing também. E existiam várias pessoas que faziam o número de chamadas X e eu fazia o número de chamadas Y, que era menos que o X. Eu sempre fiz o que eu quis na empresa. Não estou dizendo que eu era a top de linha, mas eu estou dizendo o seguinte: quando você é um bom funcionário, eles não te mandam embora. Então, se você está pressionado, mas você sabe que o seu trabalho, você se coloca, você se propõe a fazer tudo que você pode, o melhor de si, precisa ficar mais um horário, você fica, ele pede para alguém fazer alguma coisa, você se propõe, tem horas extras a fazer, você faz, sabe, coisas assim? Você é a pessoa que está sempre ali, aí ok, você não precisa fazer aquele número de coisas que ele quer que você faça, mas nunca se negue, seja sempre a pessoa que está de prontidão. Você não precisa fazer tudo que ele quer, só que nunca se negue. Porque senão a pessoa não te chama depois. Nenhum chefe aceita embate de frente. Mas também você não pode dizer assim, porque você não pode só dizer não pra ele. Porque o chefe é a pessoa que está acima de você. Então você pode dizer, vou fazer. Quando ele disser, mas você não acabou. Então existem formas e formas de conversar. Você só não pode passar a autoridade dele. Eu estou terminando, o senhor quer que eu faça de outra forma? Você tem que sempre levar. Agora, você pode, fora disso, também existir uma forma de você ter uma meditação sua. Então você reza, por exemplo, você faz um terço, você vai pro banheiro, ora, volta. Você tem que arranjar uma forma de não se deixar levar pela energia dele. Você reza o credo? Eu, por exemplo, quando sinto alguma coisa que não está batendo com a minha energia, eu rezo o credo. Ele falou que ele colhe algumas feridas, né? Que pensa que isso pode ser alguns traumas dessa época. E o que eu acho, Sandra, é que assim, até que ponto você deve permanecer naquele local, né? Porque se aquilo tá te afetando de maneira igual ele falou, né? Tá te ferindo. Eu acho que Deus não quer isso pra você, né? Deus não quer te provar, não quer que ninguém te trate mal. Mas assim, se é uma coisa que dá pra suportar, eu acho que a gente colhe grandes virtudes com isso. Tem os dois lados, né, Edu? Tem o que ela falou, eu concordo plenamente. Se não dá pra ficar, sai. Agora, pra você depende do dinheiro, aí danou-se. Aí você vai colher virtude no sangue. Exatamente. Porque se você precisar muito do dinheiro, você vai ter que fazer aquilo que eu fiz. Se você não depender tanto, você pode fazer que nem ela. Mandar currículo e vazar. Entendeu? Então tem todo um... Mas, Eliel, sabe o que você tem que fazer sempre? Seguir o caminho do meio. Porque se você... Vai ter gente chata em tudo quanto é lugar pra você trabalhar. Tem a vizinha aqui. Brincadeira, vizinha, eu te amo. Olha... Gente, a vizinha é a pessoa mais legal daqui.
Olha, eu trabalhei em vários lugares. Você não sabe o que eu encontrava pelo caminho. Você não sabe... Tá brincando. Você não sabe o que eu encontrava pelo caminho. Deixa pra lá. Ela tava brincando. Você não sabe o que eu encontrava pelo caminho de chefe, do chifre furado. Então, assim, você não tem noção. Acontece que, pelo que eu entendi, é que não é que os caras pegavam no seu pé, é que eles eram estressados. Então, eles saem atirando para todo lado. Se você ficar muito perto, você dança. Então, assim, não se deixa levar... É aquela coisa que eu te falei há um tempão atrás, que eu falei pro pessoal, você não pode se deixar contaminar pelo outro. Porque senão você dá a força pro outro, você dá o potencial, ninguém pode guiar a sua vida, é você que tem que mandar na sua vida, não o outro. Então, assim, Também não ficar se comparando ao outro. Acho que o grande problema de hoje em dia é as pessoas que ficam se comparando mesmo. Então, assim, o que eu estava te dando exemplo, por exemplo, de quando eu fazia menos chamadas, tem a ver também com aquilo que eu falei da autoconfiança. A gente tem que saber até onde você vai. Agora, se você depende do emprego e você não pode sair, você vai ter que arranjar formas de fazer isso. Sai um pouco, toma um pouco de água, volta, reza e volta pra lá. Mas não bata de frente, bater de frente não dá certo. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Eu entrei numa empresa, o papo não é esse, mas só rapidão. Eu entrei numa empresa, eu fui chamada, eu era assistente, era estagiária de psicologia, eu era assistente, só que eu tinha inglês fluente, as meninas não tinham. Ela me largou num dia, a dona, era uma empresa pequenininha, me largou um dia para presidir uma reunião, ela falou, vou embora, vou largar você aqui. E eu fiquei presidindo a reunião, toda em inglês. Quer dizer, então eu era o máximo. As meninas descobriram isso. E eu quis fazer o quê? Agradar, fazer a simpática. Não se faz isso. Eu estava presidindo a reunião, era para eu continuar lá. Não. E hoje eu tenho tomado muito cuidado com isso. De querer ser a simpatiquinha. A simpatiquinha sempre dança. Aí eu comecei, não, quis falar com não sei quem, não sei o que. No final das contas, o que aconteceu? Eu quis ficar amiguinha das meninas, ai não, fala você, fala não sei o que, não sei o que. No final da reunião, a chefe falou pra mim assim, o que eu pedi pra você fazer? Não era pra pedir pra ninguém ajudar você, era pra você continuar falando. Se eu deixei na sua mão é porque eu sabia que você tinha potencial, tomei uma bronca. Bom, frigir dos ovos. Na técnica de aplicação dos testes, eu não conseguia fazer direito. As duas não me ajudaram, no final do dia eu tomei uma bronca de novo, beleza. Então assim, eu não me segurei naquilo que eu era boa em fazer. Se ela largou no primeiro dia que eu estava lá, tudo aquilo na minha mão, e ela foi embora, ela era escocesa, ela largou o negócio na minha mão, era para eu ter feito. Então, a gente não tem que minimizar o dom seu, a qualidade sua. Nossa, sim. Aí eu quis ser amiguinha das outras, e aí quando deu um problema, as minhas amiguinhas me deram um pé, e aí a bronca foi pra cima de mim no final do dia. Então, a gente não pode, se você é bom, segure-se no que você é bom, não tenta ser o simpatiquinho, puxar um saco, porque puxa saco não serve, não adianta, não tenta se fazer de bonzinho, você é aquilo que você é, ponto. Não bata de frente e nem tente fazer menos, seja o que você é. E aí depois você vai aprendendo com os trancos, entendeu? Porque não adianta, não vai. A Júlia está perguntando como que nós conseguimos esse equilíbrio para não nos deixarmos contaminar pelos outros, pois muitas vezes as pessoas cobram muitas mudanças de nós. Você quer falar do que você também está aqui? Eu estou te interrompendo. Não, imagina. Eu acho que é sobre aquela questão de não ficar se comparando. Saber que você é você, o que você faz é bom, acreditar no seu potencial. Isso parece muito negócio de coach, mas é real. Mas o coach funciona pra caramba? Mas é real isso. Porque a gente vive num mundo onde o outro sempre é melhor, e o outro, e o outro. E você? Aonde você entra? Como que você faz pra você que... Enfim, as suas habilidades melhorem, né? Que você encontre esse equilíbrio. Sim. Você sabe, putz, aquilo ali é bom pra mim, então eu vou fazer aquilo. E não ser esse negócio de amiguinho, porque eu também fazia muito. Não, deixa outra pessoa falar por mim, deixa outra pessoa viver por mim. E acaba que as pessoas vão viver na sua vida e você não vive, né? Ela. Então você vai encontrando esse equilíbrio quando você descobrir as coisas que você é boa e continuar exercendo aquilo. Porque é isso que vai aumentar suas virtudes. E claro, enfim, confiando em Deus, rezando, pedindo paciência, calma, temperança. E é uma troca, né? Você percebe, assim, por exemplo, as pessoas dão valor para aquilo que você... E tudo na vida é troca, né? Então, assim, por exemplo, eu percebi que a Duda era legal, ela também foi delicada comigo com uma troca que ela fez, me citou. Então, as pessoas vão trocando ao longo do tempo.
Não é que assim, veio puxar o saco, eu fui puxar o saco dela. Não, isso não funciona. É que nem ela falou, isso não funciona. Mas as pessoas, elas vão trocando. E é natural. Existe uma pessoa que eu vi falando aí, uma moça chamada Andréa Coel, acho. Não sei mais sobre o nome dela, como é que se lê. E ela é coach aqui. Então assim, eu já tinha fuçado algumas coisas de coach. Funciona, é uma coisa mais rápida. Ela não vai buscar tanto na essência. É diferente de psicologia. E também é mais ou menos aquilo que ela falou. Você tem que, se você se respeitar, né? O ansioso, a gente estava falando sobre ansiedade, e aí, assim, o ansioso, ele se preocupa muito com o que o outro tá querendo. Quem que falou essa pergunta? A Júlia. A Júlia. O ansioso, ele vive muito na expectativa do que o outro pensa. Então, assim, o outro pode achar o que ele quiser de você. Ele pode pensar o que ele quiser de você. Tinha uma época da minha vida que assim eu não ligava pra nada do que falavam de mim. Hoje eu já penso de novo, porque eu me deixei contaminar. Então não pense mais, porque as pessoas não podem fazer nada mais do que você próprio faz com você mesmo. Porque às vezes o outro nem tá percebendo que você tá ali, nem tá ligando, e você tá se prendendo naquilo, né? Você não é tão importante assim. Coisa. Você não é tão importante assim. Você pensa que o mundo para pra te olhar, mas você passa na rua, o nego nem te viu. Você não é tão importante assim, né? Você passou, ninguém tá... Você fala, nossa, a pessoa tá falando de mim, nem tá falando de você. Às vezes tá, mas às vezes não tá. Então assim... Se tiver... também. Tipo, whatever. Fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo. É lógico que você gostaria que você pudesse ajudar, pudesse ser frequente na vida de certas pessoas, tá bom, mas assim, a pessoa não entendeu... Fazer o quê? Não se esforça tanto. É muito esforço pra pouca coisa, pra pouco ganho, sabe? Não vale a pena. Deixa eu ver. Cadê mais? Aí acho que ninguém perguntou mais nada, né? Cadê ele? Não. Ele falou que era exatamente isso. Aí foi isso, aí a Júlia perguntou. O equilíbrio de São Francisco de Sales era arranhar a parte de baixo da mesa. Nossa, eu lembro disso. Sério? São Francisco de Sales, ele era colérico. E tipo, ele não tratar mal as pessoas, ele arranhava a mesa assim, pra não explodir. Então, assim. peraí, deixa eu só fazer uma parte aí. Isso é equilíbrio? Quer dizer que então você... Pera um pouquinho. Se você vai se equilibrar se destruindo, faz como São Francisco, vai conversar com o passarinho lá fora. Melhor. Porque se você vai raspar o negócio, gente, você tá se punindo. Melhor fazer que nem o Padre Pio. Ia lá e pedia pra Jesus pra dar os estigmas, gente. Porque não se destrua. Você já imaginou se quando você fica nervoso, você esmurra a parede? Quem que é que eu fiquei sabendo assim, que falou outro dia pra mim? Eu tanto esmurrei a parede que fiquei com a mão toda machucada. É a mesma coisa. Não é porque assim, gente, precisa ter um pouquinho de bom senso, por exemplo, e dar uma olhada nos santos, as coisas que eles fizeram, por exemplo, que deu certo. Que teve olha, por exemplo, um exemplo de Pedro. Olha que coisa que não tem nada a ver com isso, mas é só um exemplo de coisa bonita. Ele foi crucificado porque o raio do imperador romano, nosso cego, não sei porque ele foi pregar o evangelho, ele encontrou com ele em Roma e puniu Pedro. E aí Pedro pediu, porque ele falou, eu não mereço como mestre ser crucificado também. E ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Aí é uma coisa, ele já ia ser crucificado, ferrado por ferrado, de ponta cabeça. Mas assim, você tá nervoso, porque você não se arranha uma mesa, você vai acabar com as suas unhas. Isso é gostoso. Não é coisa que você... A pessoa quando fica muito nervosa, ela começa a se coçar. Coceira é um sintoma psicológico de raiva. E aí? Gente, autopunição não leva a nada. Vamos meio de conversa. E você acha que Jesus quer isso pra vocês? Breca um pouquinho e pensa o seguinte. Jesus, que tem um monte de gente aqui na escala, né? Vamos pensar no CEO de uma empresa. Tem o CEO, tem o gerente, tararara. Quem é que está aqui em cima? E nas palavras dele, o que ele falava. Então, precisa pensar no que ele dizia, na calma. O dia que ele teve um piti, que ele deu piti no templo, porque cada um falava o que quisia, fazia o que queria do templo, né? Que ele falava, olha o que vocês estão fazendo com o templo do meu pai, brigando dentro do templo. O que ele fez? Ele jogou tudo no chão. Mas ele não pegou o vaso do templo e pá, na cabeça dele, pegou? Não. Né? Nem deu com o vaso na cabeça do primeiro escriba que passou. Bom. Ele soltou as pombinhas, ele abriu o negócio, soltou a pombinha. Também ele pegou a pomba e torceu o pescoço dela. Então, gente, presta atenção no que vocês estão fazendo, não me faça isso.
pega o negócio e faz alguma coisa viável, tá? Porque senão vocês vão se machucar. E machucar, tudo que tem a ver com dor não é legal. Por exemplo, eu acho que o negócio do Padre Pio é um exemplo muito legal, porque ele pede, eu não sei, é dolorido, né? Mas eu acho que ele pede ele se identifica com Jesus, né? Então é uma coisa que é entre ele e Jesus. E aí aquilo apareceu, porque teve um louco lá, quando eu li, você chegou a ler aquele livro do Padre Pio? Não. Eu não cheguei até o final, mas chega numa hora que ele fala, uma pessoa que faz a análise faz uma análise do que foi falado sobre, né, alguém que escrevia também. E aí estava dizendo que é o seguinte, que alguém disse que ele punha uma substância para corroer a mão, para parecer que era um estigma, né, de Cristo. Imagina só se ele realmente fizesse isso, mas depois foi constatado que não. Mas imagina só, né, a que ponto chega um ser humano, a loucura do ser humano, né, de imaginar que ele podia fazer isso. Então quem já imaginou isso é porque o cara já não era muito bom da cabeça, né? Porque você imagina no outro aquilo que você também é. Então, se imputar uma dor daquelas, aquilo quando ele falou com Jesus é porque ele queria se igualar ao mestre. É diferente. Então, cuidado com essas coisas, né? É porque quem eram? São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, provavelmente, quando ele passou esse exemplo dele, coitado, tinha um contexto nisso. Ele quis dizer que ele estava tão nervoso que ele arranhou o negócio. Mas não é para os discípulos dele, as pessoas que seguem ele, ele não quis dizer isso, coitado. Nem o negócio todo. Ele deve ter falado, olha, eu estava tão nervoso que eu arranhei por baixo. Como a gente faz? Eu estava com tanta raiva que eu mordi o dedo. Mas não é para dizer que uma forma da gente esvaziar ou da gente desestressar, tá? O Luiz falou assim, boa tarde, desculpa entrar nesse assunto, mas uma vizinha de 19 ou 20 anos, estudante de psicologia, se suicidou no final do ano passado por não conseguir equilibrar suas coisas e não ter vida com Deus. As faculdades e escolas em geral têm distanciado os jovens de Deus. A igreja tem que voltar a formar professores e criar universidades para equilibrar as diversas matérias com a aproximação com Deus. Hoje em dia é muito complicado estudar mesmo, né? Tipo, eu lembro que no início, quando eu entrei pra faculdade, eu sofria muito, né? Eu passava raiva, assim, por conta dos professores. Hoje em dia mesmo eu passei por conta da questão feminista e tudo mais. Enfim, primeiramente, meus pêsames, Luiz, né? Pela sua vizinha, que Deus possa confortar seu coração e semear a alma dela. Mas realmente a igreja ela precisa se posicionar em relação a isso. Eu estudo numa faculdade católica, mas que não tem nada de católico, assim, né? Professor. Tudo faculdade. Na São Camilo. São Camilo é verdade, né? São Camilo tem tudo, mas não é. Mas não é. Eu acho que o único momento assim que eu ficava feliz é porque lá na minha faculdade tem um sacrário, então eu ficava lá quando eu tava pilhada assim na faculdade, ia lá e ficava. Mas assim, realmente é muito difícil. E não é falta de Deus que sua vizinha teve, nem falta de estudo. Não, mas é porque realmente o maligno, ele atua nesses locais, né? Principalmente na faculdade, que é a formação da pessoa ali. O que ela vai ser pro resto da vida. Então, se ele puder atuar de forma negativa, ele vai atuar. Eu vou... Desculpa, Duda, falando. Não, mas a gente pode falar. Eu vou... Quem falou isso? O Luiz. Luiz, mas é o Luiz Pedro? Luiz Pedro. Luiz Pedro, você tinha sumido, né? Cadê ele? Ô, Vi, qual que é? Esse ou esse? Sabe quem é Luiz Pedro? Não. Pai do irmão Pedro. Ele é muito gente boa. Você tinha sumido, você tava sempre escondido e não falava nada, né, Luiz? Ô, Luiz, saudade de você, Luiz. Você não falava mais nada? Agora a Duda tá sabendo, ele é muito gente boa, cara. Nossa, ele é muito gente boa. Ô, Luiz, saudade de você. Sinto muito, viu, pela sua vizinha. Luiz, isso daí que você tá falando, que aconteceu com ela, aconteceu com a pessoa que vos fala. Que você falou outro dia que foi tão delicado comigo. Eu me formei faz 11 anos. E quando eu me formei, eu me afastei muito de Deus. Porque eu perdi a noção do que era, de que tudo podia. Eu também fazia uma faculdade católica, a São Marcos. Só que você aprende que tudo pode. E que tudo tem explicação. E que tudo é de acordo com cada como é que chama? Cada comunidade, cada país, cada cultura.
Então, por exemplo, aqui no Brasil, só tem você casa com uma mulher e um homem, só tem um casal. Mas lá no Oriente, você tem 5 mulheres, 5 homens, entendeu? Então, você não é obrigado a ser fiel. Então, eu me questionava, eu falava, meu Deus do céu, então quer dizer que você aqui, você pode ser fiel, aqui você não pode ser fiel. Aqui você tem que ser fiel, e lá não. Então, quer dizer que isso tudo não existe? Então, quer dizer que isso tudo é uma imposição? Outros questionamentos que tinham, sabe? Eu falava, meu Deus, então quer dizer que não existe isso? Isso foi imputado? E a fé, gente, ela vai além disso. A fé é algo que você sente. A fé é uma crença. Ela não depende do que os estudos professam ou não. Ela é sua. Porque assim, além do que, existem estudos sobre a fé. Na PUC, na USP, sobre fenômenos de pessoas que tiveram encontros, que viram Nossa Senhora, que morreram e viram Nossa Senhora, e depois estiveram no semicoma e viram, e depois acordaram de novo e falaram que viram Nossa Senhora, tiveram entre a vida e a morte, e foram estudados também em hospitais. Então assim, meu pai antes de morrer falou que viu Jesus na parede. Quer dizer, então a fé, a crença e a sua religião, ela não pode ser misturada com o estudo. Mas quando você está enfiado dentro da universidade, dos estudos, é uma atuação mesmo do maligno, porque as pessoas te fazem pensar e viver só aquela realidade. Então, as pessoas acabam se sentindo totalmente permeadas por aquilo. É o tempo todo, você só pode pensar naquilo, sua vida é só aquilo, só pessoas pensando naquilo. Se você não pensa aquilo, você é fora, te chamam de, sabe, de fora da realidade, de não sei o quê. Então, você acaba se sentindo, eu acho que talvez a personalidade fica abalada ali. E muita cobrança, sabe? E tem pessoas que entram na faculdade de psicologia por motivo de querer curar a própria dor. Você falou isso, mas eu não concordo com você quando você falou aqui com o Guilherme que você foi para psicologia porque você tinha aquela depressão sua, não sei o quê. Sim. Eu não acho. E se você tivesse ido pela depressão, você não teria ficado. Do jeito que você fala. Quem vai para depressão por causa do negócio para se curar, você foi para ajudar. E quem vai por causa do problema, sai e tem um aspecto diferente. Tem um aspecto de... ela quer se tratar pela psicologia. Você não mudou seus dogmas, seus preceitos. Você não... A pessoa é carente que nem essa pessoa. Ela foi para tratar. E aí ela viu que a psicologia não tratou. Ela vai lá para poder se bancar na psicologia. E a psicologia não está lá para ajudar. Porque se você for para se galgar, se pautar na psicologia, você se perde. Ela não faz tratamento lá. Entendeu? Então, quando você sabe quando é um bom psicólogo, vai se tornar um bom psicólogo, quando ele faz terapia e depois, quando se formar, a supervisão. Ela é estudante ainda e faz terapia. Tá, vocês vão dizer, porque ela falou sobre a depressão dela e que já fazia antes. Não interessa. Ela tem a consciência de fazer a terapia e fazer a faculdade de psicologia. Então, isso já é meio caminho andado. Então, foi um start, mas ela percebeu que a dor dela era tão grande que ela quis ajudar os outros. Eu fui por uma dor também. A minha mãe morreu, e quando a minha mãe morreu, ninguém me entendia. Minha mãe era minha melhor amiga, já teve um programa aí que eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque minha mãe era minha melhor amiga, e ela morreu com câncer nos ossos e foi terrível. Então assim, quando ela morreu, eu não conseguia encarar aquilo. E ninguém conseguia me compreender, porque eu queria um tempo só pra mim, não queria falar com as pessoas, ninguém entendeu. Então eu queria dar apoio a pessoas que também vivessem isso. Só falando aqui, Sandra, que o Aaron falou que você lembra uma obra de São Francisco de Assis, Cântico das Criaturas. Legal. E ele agradeceu e tudo mais. A Júlia falou que também faz uma faculdade que também os professores não têm nada de católicos. E o Pedrinho continua falando da história dele, né? Que o maior remédio dele foi a fé, o amor verdadeiro a Deus, a leitura e acreditar no eu verdadeiro. E o Eliel fez essa última pergunta aqui, né, pra gente finalizar, que a gente tá aqui. Verdade. Essa questão de empatia, vocês acreditam que ajuda no processo de encontro de equilíbrio? Ô, Vi, já passamos muito? Não. Não? Deu uma hora mais ou menos. Eu gosto da vizinha por causa disso. Eu falei, eu adoro ela. Vê aí. Essa questão de empatia, vocês acreditam que ajuda no processo de equilíbrio?
Com certeza. Eu acho que quando você se torna uma pessoa empática que olha pro outro, é porque você conseguiu regular todas as coisas dentro de você. Porque você não consegue olhar pro outro se ainda as coisas dentro de você estão desorganizadas, né? Eu também acho. A empatia é você... Eu acho que vai mais longe, né? Acho que é teu, né? Isso. Né? E não pode ser forçada. Não. Como chama aquela característica que tem esponja, vai e volta? Como é que chama aquilo? Aquela característica que tem no RH, acho que o Vitinho talvez fala da administração, que você... É o fato de você... Aquela que você se amolda a qualquer situação. Você é elástico, tipo, a esponja você molha, ela fica cheia, depois você aperta, ela volta e volta para o mesmo. A pessoa é muito. Talvez o Eliel consiga responder também. É o fato da pessoa ser flexível, se amoldar a qualquer situação. Maleável. É um maleável, mas tem um termo para isso. Esqueci qual que é o termo. Essa maleabilidade tem a ver com a empatia. O empático, ele se coloca no lugar do outro, né? E ele é mais ou menos, o simpático não é tão próximo tanto quanto o empático. Então, a simpatia, às vezes ela não é a empatia. Tem gente que é muito simpática com as pessoas, mas ela não entende. Então aí não dá para ela poder ajudar. Elas não conseguem se comunicar, mas o empático sim. O Eliel falou de resiliência. Resiliência, pronto, é isso. Resiliente. É isso mesmo. Resiliente é isso, sempre falo esse termo. Resiliente é o esponja. Você molha, ela faz, quando enche, você aperta, sai água, ela volta ao mesmo lugar. Então ela sabe se amoldar às situações, é resiliente. Enfim, eu acho que a mensagem da gente era essa mesmo, né? E eu quero mesmo, depois nas outras vezes, conversar sobre essas passagens de Cristo e deixar uma coisa para vocês pensarem. Que Jesus foi. E isso fica na minha cabeça porque eu converso muito com a Patrícia Oliveira e ela mora no Nordeste. E já é chegada a hora do pessoal aqui de São Paulo e do Sul, Sudeste, começar a olhar para o umbigo. Porque a gente se acha o top de linha e não é. A gente precisa do pessoal do Nordeste. A gente precisa parar com esta coisa elitista. A gente vai lá pra cima, usa os mais belos resorts, as mais belas piscinas, a mais bela comida. Eles tratam a gente como rei e a gente se trata super mal. Jesus foi pra Galileia, que era o lugar assim mais pobre, tipo o Cerrado aqui do Nordeste. Ele foi buscar cobradores de impostos, as pessoas mais ferradas, os pescadores que não sabiam escrever e ler, uma mulher que a chamavam de adúltera, que depois foram ver que não era bem assim, que o marido dela era péssimo, depois de prostituta, que não era também. Ele pegou a escória, entre aspas, da sociedade, pessoas que não sabiam ler e no lugar mais pobre que tinha, e foi os caras que mais seguiram ele, os mais fiéis, e depois espalharam o evangelho. Então é chegada a hora, gente, da gente olhar para as pessoas mais simples, de igual para igual, e parar com esta coisa preconceituosa e ridícula de tirar sarro de pronúncia, de sotaque. Não sei porque me veio isso agora, porque como eu lembrei disso dos apóstolos, e eles fizeram tanta coisa boa por Jesus, e a maioria deles era iletrado, a única que parece que era mais letrada era Maria Madalena. Então eu acho que a gente precisa parar um pouco e começar a ter mais percepção do que é a grandeza e a educação. Porque a educação ela não tem a ver muito com cultura, ela tem a ver com grandiosidade de alma. Porque às vezes você encontra uma pessoa que não sabe, que tem muita cultura, mas não sabe se expressar, também dá vexame, não se expressa direito, trata as pessoas mal, também dá vergonha. Então, vamos parar para pensar um pouquinho quando a gente fala mal e quando a gente se opõe a certas coisas, começar a julgar menos, porque Jesus, que era o cara, não fazia isso. Então a gente o mínimo. É melhor a gente começar a pensar um pouco mais, ter mais equilíbrio na nossa fala, ter mais paciência e ter mais pertinência no que a gente fala.
bom? Para todos nós isso. Obrigada, Duda. Obrigada a você. De coração. Viu? Foi muito bom. Muito bom mesmo poder partilhar com você. Vem a hora que você quiser, que você tiver alguma coisa legal pra falar, Tá pra me bom. ensinar. Vitinho, obrigada sempre, meu amor. Você sabe que eu gosto muito de ti sempre e eu quero sempre você aqui. Com a música foi bem melhor. E a tua presença. O que a gente vai cantar? Luta contra mim. Ah, é verdade. Eu falo e eu esqueço. Verdade. Bora lá. Deixa eu chorar por você. Deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-las? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui, estão o pessoal agradecendo. E continue acompanhando, né? Toda quarta-feira, às 3h30. E continue também acompanhando as outras coisas da Web TV, Oração da Manhã. E a gente não falou, né, das coisas daqui da fraternidade tão boas. Ah, é, mas é bom que aí eles vão acessar a loja da Fraternidade e vão ver tudo que tem lá de bom. Obrigada de É novo. isso, Vitinha. é muito bom. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom. Até semana que vem.